os princípios que a gente pode aprender com o primeiro episódio de The Last of Us. A questão mais importante aqui para mim, assim, um dos principais atores aqui do primeiro episódio é o relógio, né? É o relógio dele. Porque ele está sempre enquadrado, né? Se a gente pensa na questão da fotografia, né? Você tem os terços ali e tal, né? Os terços áureos para tirar enquadramento e fotografia nas cenas. O relógio está sempre enquadrado no centro. Então, esse é um detalhe muito interessante para a gente pontuar o porquê que esse relógio é importante na série. Eu coloquei aqui: o tempo é o bem mais precioso que nós temos. Então, o que é interessante? Antes do apocalipse, o relógio dele estava quebrado. A filha dele, né, dá de presente de aniversário para o Joel. Eu vou falar Joel aqui porque estamos no Brasil, né? Ele está com o relógio quebrado. No dia do aniversário dele, a filha, né, enquanto coisas estranhas vão acontecendo ao longo do dia, e isso é interessante, né, por causa a maneira, né, como a direção trabalha com o perigo, né? Ele está sempre desfocado no fundo. Isso me lembra muito Chernobyl, que ele também foi, o showrunner também produziu a minissérie Chernobyl, que também está disponível na HBO. Nós já falamos aqui ano passado também nas lives, né? Foi uma das lives que nós falamos, a minissérie Chernobyl, excelente também. Tem sempre essa questão do perigo estar desfocado no fundo. Então, enquanto ela está ali nem sabendo o que está acontecendo, o dia vai ficando estranho, né? Então, o relógio estava quebrado, ela leva para consertar, o relógio é consertado, o Joel chega muito tarde em casa, perde o próprio aniversário, né? E ela dá de presente para ele o relógio, numa cena idêntica à cena do jogo, né? Isso acontece também no jogo. Depois, com o apocalipse vai se desenvolvendo, né? Eles fogem, tentando fugir da cidade. É interessante porque não tem para onde fugir, né? Você tenta fugir de algo que não tem para onde fugir, né? O mundo inteiro está sendo impactado por aquilo. E no meio dos acidentes que acontecem, o relógio se quebra de novo. Então, isso é algo interessante para a gente pontuar, né? Eu acho que ele tem uma importância muito grande e o relógio é sempre mostrado. Assista de novo e preste atenção no relógio, onde o relógio aparece nas cenas. Ele ganha um protagonismo proposital na questão das filmagens. Ele está sempre no centro, né? Enquanto ele está carregando a filha que machucou a perna ali, correndo, o relógio está em primeiro plano, em destaque. Então, esse relógio ele é importante para a história. Guardem isso aí que no jogo o relógio também é muito importante, tá? Então, como ele já apareceu com protagonismo no primeiro episódio, eu acredito que ele vai manter essa mesma perspectiva da importância do relógio, né? Então, assim, o perigo ele vai... nós como espectadores, estamos assistindo do outro lado da tela, nós sabemos o que está acontecendo, né? E são coisas sutis no primeiro momento, né? Quando a Sarah está lá na escola, tem um rapaz no fundo, meio desfocado também, que já está fazendo um movimento estranho com a mão, né? E a gente já sabe que vai acontecer alguma coisa muito feia, só que ela não sabe, né? Aquela senhorinha, a bisa, vizinha dela, sentar na cadeira de roda e começa a contorcer ali, já me deu um calafrio, assim. Então, foi muito bom, né? Essa dinâmica ali de fazer um plano desfocado no fundo para mostrar um perigo que já está, mas ainda não é hora de atacar, né? Então, é bem legal isso, né? A maneira como foi filmado isso vai trazendo uma tensão crescente para o episódio, que eu não esperava ver isso logo no primeiro, né? Então, um ponto para o pessoal que produziu a série. Mas voltando aqui para o relógio, né? O que a gente pode... É uma metáfora muito interessante para pontuar aqui a nossa discussão de hoje, né?
Deixa eu só tirar um pouquinho aqui a câmera, só para discutir isso com vocês, né? Antes do Apocalipse, ele já não vivia, por isso o relógio estava quebrado. Então, assim, o relógio estava quebrado, a vida dele estava quebrada antes do Apocalipse. A gente vê ali que ele é um pai solo, digamos assim, a gente não vê a mãe, tem algum porta-retrato que aparece de relance ali, mas a gente não teve informações com relação à mãe da Sara, né? Ou seja, ele cria a filha sozinho, vive em função do trabalho, né? Tanto que perde o próprio aniversário naquele dia fatídico ali, o dia zero, né? Onde começa tudo. Ele não participa do próprio aniversário, esquece do bolo que ele tinha prometido. Então, se vê ali no café da manhã, nascendo no café da manhã, uma certa inversão de papéis. Quem cuida, né, do pai é a filha, né, de que ele devia tomar suco e tudo mais, tomar a vitamina C dele e tal. Então a vida dele já estava estragada por coisas que aconteceram no passado, em grande medida talvez a separação, né, da esposa, alguma coisa assim, ou e alguma outra coisa que tenha acontecido, a vida dele já estava parada ali como um relógio. A Sara conserta, tentando consertar o próprio pai, né, tentando fazer com que ele participasse da vida dela, né, alguém muito ausente que vivia em função do trabalho e não aproveitava o tempo que tinha com a filha, né? Então, como a gente sempre diz, oportunidades têm prazo de validade, né? Então, quando ele resolve mudar, acontece o apocalipse do fim do mundo, né? Naquele mesmo dia em que o relógio foi consertado e ele tem uma perspectiva de tentar mudar aquele relacionamento dele com a filha, acontece o fim do mundo, né? E aí, né, a gente sabe, né, no episódio quanto no jogo, né, que a filha dele vai ser morta por acaso, né? Um soldado ali inexperiente, ninguém sabia o que estava acontecendo. Superiores mandam ele atirar nos dois, no pai e na filha. Os tiros pegam na filha e ele sobrevive. E dali já muta, né, para 2023, 20 anos no futuro, onde o relógio dele está quebrado. Ou seja, se passaram 20 anos e o tempo para ele continua parado. Ele não tem um propósito, né? Ele apenas está sobrevivendo dia após dia, um dia depois do outro. Então, é uma metáfora muito interessante, né? Ele vira um contrabandista, começa a contrabandear coisas para fora das zonas de quarentena, né? A gente vai falar mais sobre a Fedra e os vagalumes em vídeos posteriores. Hoje eu não quero me atentar, para dar uma discussão política interessante também. Mas ele é alguém que está só sobrevivendo, né? A vida dele ficou lá naquele dia em que a filha dele morreu. E ele não encontrou mais um propósito para viver. Por isso a metáfora do relógio. O relógio continua quebrado e ele continua usando um relógio que não funciona. Por quê? Porque o relógio é a única lembrança que ele tem de um dia, né, na vida onde as coisas estavam começando a funcionar. Então, tanto que no mesmo episódio, quando ele encontra ela, ele fala: teu relógio está quebrado, né? E essa fala você tem que guardar mais para frente, porque provavelmente ela vai fazer sentido em episódios posteriores, essa questão do relógio, né? Mas ela tem a ver com a ausência de um propósito. Ele passou a viver para ele mesmo esses 20 anos, sobrevivendo e tentando lucrar, né, fazendo dele e não me importando com mais ninguém, né? Essa é a perspectiva desse homem machucado pela vida, né, que perdeu tudo, assim como todo mundo que sobreviveu a essa catástrofe. Mas o bem mais precioso que nós temos é o nosso tempo. Então, o relógio é uma excelente metáfora com relação a essa questão do tempo, né? Como que você tem gasto o seu tempo? Como que você tem... A sua vida está valendo a pena? A sua vida faz sentido? Você sente que a sua vida está caminhando em função de algo maior? Ou você está apenas sobrevivendo, né? E o tempo está parado, às vezes está passando meses e anos e tudo continua exatamente igual.
você não consegue enxergar mudança na sua vida. Essa é uma metáfora interessante. Se você puder, assista de novo o episódio, prestando atenção no relógio. Você vai ver que eu acho que ele acaba tendo uma importância muito maior, né, do que a gente pode imaginar como um simples acessório. É uma metáfora a respeito da vida de um homem que vivia em função do trabalho e que, com o fim do mundo, passa a viver apenas para tentar sobreviver e resolver os seus próprios problemas, né? Então, separei alguns versículos bíblicos com relação a isso, né? Lucas 17:33 traz para nós o seguinte: quem tentar conservar a sua vida, perderá, e quem perder a sua vida, a preservará. Ou seja, durante os anos que o Joel, né, ele viveu apenas em função dele mesmo, o relógio ficou parado, né? Apenas enquanto ele tentou conservar a própria vida, ele perdeu essa vida. Agora, a entrada da Ellie, né, nessa equação, né, onde a série introduz, né, essa personagem na série, e ele vai ser o responsável por levar ela através, né, das regiões inóspitas desses Estados Unidos aí, pós-apocalíptico. Ele vai começar a viver em função de outra pessoa mais uma vez. E ele vai encontrar um propósito para a vida dele na medida em que os laços entre ele e a Ellie vão se fortalecendo. Então, esse versículo ele casa muito bem com a vida, né, do Joel aqui. Quem tentar conservar a sua vida perderá, e quem perder a sua vida a preservará. Enquanto nós somos egoístas, pensando apenas em nós mesmos, nós estamos gastando a nossa vida. E quando nós vivemos em função de um propósito maior, em função de uma outra pessoa, né? No caso, Cristo, nós encontramos a vida, e esse tempo precioso, ele não é mais gasto, mas ele é investido em prol de um legado que dura toda a eternidade. Então, esse para mim é a maior lição do primeiro episódio, né? Que me chamou muito a atenção o relógio aparecendo toda hora em destaque ali na fotografia da série, nos enquadramentos e tudo mais, tá? O segundo texto, Efésios capítulo 5, versículo 15 e 16, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Uma questão interessante aqui é que nessa série e em todas as outras que falam sobre zumbi, o problema nunca é o zumbi, né? O problema, o grande vilão nunca é o zumbi, né? No Devotional Pop a gente falou sobre o Walking Dead, essa ideia, assim, um zumbi só não é muita ameaça, né? A ameaça vem da coletividade. Por isso que a Madrugada dos Mortos, quando o Romero fez o primeiro grande estouro assim sobre a questão dos zumbis, era uma discussão, na verdade, sobre capitalismo e socialismo, né? Mas isso fica para um outro dia, a gente discutir isso aqui, que é uma outra discussão muito interessante para a gente fazer. Aqui, o problema não é o próprio zumbi, o problema são os humanos, né? E quando colocados à prova, geralmente nesses filmes, o que a gente vê é a brutalidade dos homens, né? Desses humanos remanescentes, aflorando de uma maneira brutal. Então, o problema não são os zumbis, né? O vetor, o problema são os humanos. Tanto que quando eles saem, ele tem uma frase que a Tess fala, né? Você sabe que tem lá fora, né? Você tem humanos que são escravistas, são assassinos, isso não são... Meu Deus, né? Olha o nível. E o jogo ele é muito brutal nesse sentido. Estava jogando ontem até, ele é muito brutal, assim, né? É muito seco, é muito assim, é muito violento, assim, porque a humanidade se transformou nisso com 20 anos dessa praga, né, que assolou toda a humanidade.
Então, assim, até eu estava conversando com a Meire, a gente estava conversando essa semana, falando, a gente pensava que a pandemia do Covid ia trazer o melhor do ser humano, né? Nossa, nós vamos ajudar uns aos outros e vamos ser uma grande família e tal. E na prática, a gente tem visto o oposto. Pessoas extremamente agressivas, pessoas extremamente mal educadas, extremamente, assim, sabe, não exercendo a sua humanidade. E isso é algo que, assim, os jogos e os filmes e as séries já mostravam pra gente isso, né? Que quando vem algo muito grave, uma pancada muito dura, a tendência que nós temos é reagir da mesma forma, né? E a palavra de Deus nos leva ao sentido contrário. Nós devemos buscar sermos amáveis, ajudarmos, né? Em vez de endurecermos o nosso coração e reagirmos apenas com hostilidade para outras pessoas. As redes sociais se transformaram num campo de batalha, né? Algumas redes são tóxicas, literalmente, não dá para qualquer coisa que você coloque, alguém vai vir ali para comentar alguma coisa maltratando você. A gente sofre um pouco disso no Parábolas, né? Qualquer coisa que a gente posta aqui, tem gente que gosta e a gente não gosta, né? E as pessoas fazem questão de mostrar que não gostam e de expor seus pontos de vista, tudo bem com isso, né? Mas as pessoas, elas muitas vezes, elas não são educadas, elas não pensam no outro, né? Não pensam na pessoa que não, elas não mostravam para a gente, elas não pensam em que alguma coisa que elas falarem podem nos afetar, podem nos machucar, né? As pessoas não estão muito preocupadas com isso hoje em dia, né? Vide as diversas campanhas de cancelamento que acontecem todos os dias na rede social, né? Então, eu pensava, né, na minha inocência, que a pandemia traria o melhor da humanidade, e eu vi que não. Claro que existem exceções, mas infelizmente as exceções elas confirmam a regra, né? Você tem algumas pessoas fazendo bem e muita gente brigando, se matando em redes sociais, a gente tem essa questão aí, né? Parece que a gente vai ficando mais rude quando as coisas vão ficando piores. Então, espero que a gente saia disso, né? Em breve a gente possa voltar ao normal, mas eu vejo que as redes sociais parecem uma terra de ninguém, assim, né? Então, a gente precisa tomar cuidado para não ser afetado também por esse vírus que deixa as pessoas agressivas aí nas redes sociais.